Oi, pessoal, como vocês estão? Então, trago aqui para vocês a segunda parte do nosso vídeo de história sobre o conteúdo dos indígenas que habitavam o Rio Grande do Sul. Eu falei para vocês na aula passada que o Rio Grande do Sul ele foi habitado principalmente por três grupos indígenas, tá? Isso antes, ainda muito antes da chegada do europeu aqui no nosso estado e no Brasil. Então, seriam os Guaranis, os Gés e os pampianos. Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o grupo G, tá? Então a gente vai ver aqui no nosso mapa, dá uma olhadinha aqui, ó. O grupo G é onde está essa parte em vermelho aqui, ó. Olha que a legenda tá nos dizendo, tá? G vermelho, Tupi-Guarani, que seriam os guaranis, né, na parte amarela, e os pampianos aqui na parte roxa, lilás. Então, os G, gente, eles habitavam essa parte aqui do Nordeste e do Norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, fazendo essa divisão, né, essa fronteira com o estado de Santa Catarina. Na época não se chamava ainda, né, Santa Catarina, nós também não nos chamávamos Rio Grande do Sul e ainda não éramos Brasil. A gente está falando de um tempo anterior ainda a essas denominações que a gente conhece hoje em dia, tá? Seria antes ainda dos europeus chegarem ao nosso país, ao nosso estado. Então, a gente viu, né, aonde eles habitavam, e eles têm uma relação com os povos Caingangue, tá? Então, a gente vai ver mais no decorrer da aula por que que hoje em dia, né, se os Dias e Caigangues, eles habitavam aqui o nordeste do estado, por que que a gente encontra atualmente hoje muitos grupos, alguns grupos no centro do estado também? Então, os Caingangues, eles fazem parte também do grupo G. Pensando o G como um grupo maior, talvez esses Caingangues também, que ainda povoam algumas partes do Rio Grande do Sul como participantes deste grupo. Lembro que os indígenas, né, a gente não pode pensar que os povos indígenas, que cada tribo, cada comunidade é igual ao outro, não. Cada um possui as suas características. Assim como a gente chama esses povos, né, de indígenas aqui no Brasil, lá mais no norte da América, eles são chamados de aborígenes. Né? Então, é uma denominação diferente que se dá para os grupos, mas que também são indígenas. Seguindo, como eles sobreviviam, então? Que atividades eles praticavam para conseguir sobreviver? Eles caçavam e pescavam, como animais como o porco do mato e a capivara. Aqui tem a fotinho de um porco do mato, para quem não conhece, esse animalzinho aqui com esses pelos compridos, né? O porco do mato, então, um animal silvestre que era caçado e vocês têm que pensar também que eles aproveitavam todas as partes do animal, né? Então, os ossos, a carne para alimentação, os pelos, então tudo era aproveitado pelos indígenas, os pelos para a produção, às vezes, né, de roupas ou alguns utensílios também através dos ossos, ferramentas e tudo mais. Eles coletavam produtos como o pinhão e o mel. O pinhão, né, gente? O pinhão é típico aqui no Rio Grande do Sul das nossas festas juninas e julinas. Então, tu consome, quem gosta aí de pinhão, né? O prof aqui não é muito fã de pinhão, não. Mas quem consome o pinhão, é um alimento, um produto muito antigo que os indígenas já coletavam também para sua alimentação. E o mel, obviamente, que ele não era, né, assim como está aqui todo moderno, nesse potinho bonito, né? Mas uma coisa mais rústica. Pensem nos favos de mel das colmeias, né? Esse tipo de mel que eles também utilizavam na sua alimentação. Eles plantavam, então eles não iam só lá na natureza, né, utilizar os recursos que eles conseguiam, né, extrair os recursos para sua sobrevivência. Eles também plantavam, eles desenvolveram técnicas agrícolas para cultivar as culturas, né, os alimentos, os produtos. E um dos alimentos que a gente também utiliza muito no Rio Grande do Sul e muito nas festas juninas, o milho. Então, o milho ele é um produto originalmente plantado e cultivado pelos indígenas. Você sabia disso? Vocês viram quantas influências, né, na nossa alimentação hoje em dia, os indígenas deixaram para a gente, né? A questão da agricultura também, claro que a gente teve a imigração de alemães, de italianos, que também tinham técnicas agrícolas lá na Europa, né? E quando eles chegam ao Rio Grande do Sul, eles também vão incrementar essas técnicas aqui e realizar plantações, né? Cultivos. Mas os indígenas também
possuíam técnicas e já realizavam isso há muito tempo atrás, tá? Eles moravam em casas subterrâneas para se proteger do frio. Lembra o que a gente viu agora no início da aula, que eles habitavam a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, norte? Presta atenção na previsão do tempo, se alguém na tua casa costuma assistir ao jornal, né? Uh, Presta atenção para ver como vai ser dito que no nordeste do estado, no noroeste do estado, nessa parte assim mais próxima de Santa Catarina, faz muito frio. É claro que em todo o estado faz frio no inverno, mas principalmente nessa região nós temos notícias de temperaturas muito baixas, às vezes até geada, formação de geada, às vezes sensação térmica abaixo de zero. Então imaginem, né, naquela época eles não tinham aquecedor, eles não tinham ar-condicionado, né, os cobertores eram produzidos por eles através de coisas que eles encontravam na natureza, de pelos de animais. Então vejam, aqui tem uma representação de uma casa subterrânea. Eram casas de 2 metros de profundidade, mais ou menos, né, 5 metros aqui de largura, onde eles se protegiam, se abrigavam do frio. Claro que aqui ela está aberta para possibilitar que a gente enxergue, mas vejam aqui, ó, ficava só a cobertura por cima, eles entravam aqui nessa abertura, né? Olha aqui, ó. Esse está saindo de dentro. Então, imaginem que essas casas eram fundas, porque embaixo da terra, então, eles conseguiam se abrigar do frio e também de animais perigosos e outros perigos da floresta, né? Olha só, aqui tem uma representação de uma escadinha, os degraus. Então, aqui tem alguém cozinhando, eles já estão utilizando fogo. Assim, eles conseguiam se proteger. É interessante, né, como a gente vai vendo que o ser humano foi se adaptando e criando possibilidades e técnicas de preservar a sua sobrevivência na natureza. Então aqui, o que que aconteceu então quando o colonizador chegou ao Rio Grande do Sul? Vocês lembram que lá por 1500 a gente vai receber a visita do Pedro Álvares Cabral e o seu grupo, né? Então, quando eles chegam, não imediatamente, assim, nos primeiros 30 anos que eles estão mais conhecendo o país, né, as nossas terras, e eles ainda não tinham muito interesse econômico no Brasil, eles não sabiam muito bem como utilizar as terras aqui. Então, o Rio Grande do Sul e o Brasil, ele não foi muito interessante nos primeiros 30 anos, até 1530 mais ou menos. Só depois disso que começou a despertar mais interesse, porque daí eles viram, né, que poderiam extrair o pau-brasil, que eles poderiam utilizar os nossos indígenas como mão de obra escrava, porque o indígena era possuíam comunidades que tinham uma vida diferente, né? Do europeu. Então, vocês podem ver aqui, ó, na representação, ó, eles têm armas, têm facas, então eles tinham munição, né? Enquanto os indígenas, eles utilizavam outros tipos de armas, né? Como a gente já viu isso anteriormente. Então, o que que acontece? Quando eles veem o potencial econômico que as nossas terras têm, eles começam a invadir as terras do Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo que eles encontram essas populações vivendo e habitando essas terras, eles acabam expulsando milhares de indígenas e escravizando alguns, né, e se adonando, tomando conta das suas terras. Por isso que hoje em dia a gente tem um grande movimento, né, indígena. Seguido a gente vê alguma notícia. Grupos indígenas fazem protesto por defesa da terra, né? Porque eles perderam terras que eram deles por direito, né? Por causa dessa convivência com o europeu, que acabou prejudicando o modo de vida indígena. Hoje em dia nós temos muito menos indígenas vivendo no nosso estado, né? Foram milhares de indígenas que foram mortos ou escravizados e acabaram sofrendo muito com isso, inclusive como a perda de suas famílias, de suas terras, da sua cultura, né? Porque o homem branco acabou introduzindo novas formas de viver e de estar, de se relacionar, né? E acabou impondo formas para que esse indígena também abandonasse os seus costumes e pudesse, então, fazer parte dessa comunidade, né, europeia de forma a aprender a usar talheres, a como se vestir, né, utilizar roupas, a questão também da alimentação. Então, a gente sabe de muitas doenças que foram introduzidas pelos colonizadores, como eu já comentei com vocês, né, nesse contato com uma tribo, com comunidades que não tinham, né, doenças, não tinham esses fatores que foram trazidos por alguém que veio de fora, né, fatores externos. Eu quero, para finalizar, antes, né, de terminar essa aulinha, eu quero mostrar para vocês uma notícia interessante, tá? Bem atual.
Ela saiu no Jornal da Universidade, numa edição extraordinária sobre o coronavírus, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem é que conhece a URGS? A URGS é uma das maiores universidades da América Latina, pessoal. Então, muita gente estuda lá e realiza pesquisas e contribui, né, para a nossa comunidade, para que nós fiquemos informados também de novas tecnologias, na produção de novos conhecimentos e tudo que possa nos ajudar. Então, eles fizeram uma reportagem sobre os indígenas agora durante essa pandemia, porque, vejam bem, muitos de nós temos condições de nos protegermos, né, de ficarmos em casa, temos uma casa legal, a gente tem acesso ao álcool gel, né, à água potável para higienizar as nossas mãos, lavar as mãos, mas muitas dessas comunidades não têm. Lembram dos guaranis que a gente viu que eles habitam à beira das rodovias, né, no caminho para a praia do litoral? Então, a gente viu um pouquinho das casas deles também e às vezes as condições sanitárias, de higiene dessas populações, elas não são iguais às nossas. Mesmo em Canoas, que a gente tem uma cidade aqui na região metropolitana que é super desenvolvida, tem uma parte da cidade, 16%, se não me engano, que não tem acesso à água potável, à água limpinha, sabem? A essa água que vocês consomem em casa. Então, é uma parte bem uh, interessante, assim, né? Uma porcentagem que chama a nossa atenção, 16%. Então, aqui, ó, vou ler para vocês só a parte inicial dessa matéria, que eu quero que vocês pensem sobre como eles estão vivendo hoje em dia, tá? Pandemia do Covid-19 e os povos indígenas no Rio Grande do Sul. Nova ameaça e velhos problemas, tá? Quem escreveu essa matéria foi o Guilherme Dal Sasso e a Carolina Silveira da Costa em 21 de maio de 2020. A foto de capa dessa indígena aqui, ó, nessa casa de madeira, com alguns cobertores e colchões. Imagine o frio, gente, que entra nessas frestinhas aqui à noite. Quem fez a foto foi o Flávio Dutra. Então eles falam assim: a pandemia do novo coronavírus representa uma grande ameaça aos povos indígenas em todo o continente americano, e o Rio Grande do Sul não é exceção. Inúmeras epidemias trazidas pela colonização europeia dizimaram aldeias inteiras no território que hoje chamamos de Brasil. Casos como o do sarampo e a malária entre os Yanomami na década de 1970 chegaram a ser noticiados no mundo todo. Vocês viram, então, né, que essas doenças, muitas vezes, elas chegam pelo homem branco, que contamina, né, a população indígena. Longe de uma inevitabilidade histórica, muitas doenças foram inclusive manipuladas como armas biológicas. A varíola foi utilizada por fazendeiros do Maranhão contra o povo Timbira em 1816 e por colonos alemães de Santa Catarina e Paraná contra os Xokleng e Caingang no final do mesmo século. Além de terem de lidar com a condição de seus sistemas imunológicos não adaptados a agentes patógenos estrangeiros, é comum que esses povos simultaneamente enfrentem, sobretudo em contextos epidêmicos, a invasão de suas terras por grileiros, garimpeiros e madeireiros. Então, o que a reportagem está querendo dizer para nós? Que muitas pessoas se aproveitam desse momento de pandemia, né, onde as atenções estão voltadas à sobrevivência, né, a não se contaminar, a cuidar dos nossos parentes queridos, se aproveitam também dessa possibilidade de invadir, né, as terras indígenas no momento em que essas populações estão mais vulneráveis também, né? Os grileiros, garimpeiros, são todas pessoas que querem invadir, que invadem terras, né, que não são suas por direito e que querem fazer uso dessa terra, né? Muitas vezes até produzindo documentos falsos, né? Utilizando de forma ilegal terras pertencentes a outras pessoas, né? E os madeireiros para explorar madeira, para vender essa madeira, que também é um comércio que dá muito dinheiro hoje em dia, tá? E sempre deu desde o início de que nós conhecemos um pouco da história do Brasil, a extração da madeira sempre foi um comércio que deu muito dinheiro para os comerciantes. Então, a pandemia do Covid-19 é mais um capítulo nessa história. Além da ameaça biológica, invasores têm aproveitado a redução da fiscalização e as atenções voltadas ao coronavírus para avançar sobre territórios indígenas, sobretudo na Amazônia. Hoje, Rio Grande do Sul conta com 3 etnias em seu território, somando mais de 32 mil pessoas, a maioria delas vivendo em uma das 103 aldeias Caingangue ou das 54 aldeias Guarani do estado. As 17 famílias Charrua ocupam uma única aldeia na capital. Mesmo assim, as terras demarcadas para esses povos são insuficientes.
O bordão ruralista, muita terra para pouco índio, virou hoje discurso oficial do governo federal, mas trata-se de uma grande mentira, principalmente no contexto do sul do país. Apenas 1% do território total da região é titulado como área indígena. Então pensem, gente, vejam o tamanho do mapa do Rio Grande do Sul para vocês terem uma ideia. 1% é uma partezinha muito pequena. Pense que seria uma unidade, né, dentro de uma centena, tá? Então, ela é realmente uma partezinha muito pequena. Então, esse também tem sido um momento muito delicado para essas populações. E eu queria saber se tu conseguiu dar um Google aí e pesquisar como os indígenas têm vivido no nosso estado. Se tu fez essa pesquisa, depois eu quero conversar contigo e saber o que tu achou. Para fechar, gente, eu lembrei que eu ia comentar uma coisa com vocês e esqueci. Aqui, ó. Então, os G habitavam essa parte, né? E depois da invasão dos europeus, eles acabaram sendo expulsos da sua terra e eles vieram cada vez mais para o interior do estado. Ou seja, eles foram descendo em direção à porção, desculpem, central do estado e, né, vindo cada vez mais a sul. Então, eles se encontram muito nessa região hoje em dia também. Eu posso dar o exemplo para vocês lá da minha cidade, Santa Maria, né, onde existem muitos grupos guaranis ainda e também os G, que são chamados de caigangue. Então, eles também acabaram, né, em situações bem pobres e miseráveis, humildes mesmo, lá na minha cidade, né? Eles habitam algumas casas próximas à rodoviária que não têm condições muito boas, assim, né? Apesar de terem sido fornecidas especialmente para eles, elas não têm condições muito legais, assim, de sobrevivência. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver o último grupo indígena, que são os pampeanos. Espero que tu tenha gostado de estudar um pouquinho desses grupos e tenha aprendido coisas legais e interessantes, tá bem? Então, eu vou parando por aqui. Um beijão pra ti. Tchau, tchau.